Gente, que louvor especial, que bênção estarmos aqui. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Temos aqui visitantes, temos ali atrás também. Continua com a mão levantada. O pessoal da integração vai vir com o cartão. Boa. Bom, somos a Cidade Viva. Primeiro, né? Vamos receber os visitantes. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor para esses visitantes. Somos a Cidade Viva, para vocês que não nos conhecem. Somos a Igreja Batista, primeira Igreja Batista Bessamar. Estamos em João Pessoa, em Natal, em Sapé. Temos outras igrejas, outros campos. E estamos também aqui em Campina Grande. Somos uma igreja que tem Cidade Viva como nome, como o pastor gosta de falar, né? O nome fantasia. Somos Igreja Batista. Cidade Viva temos por causa do nosso espaço que temos ali no Conde, que somos abençoados pelo Senhor lá, que nossa comunidade onde é o centro da nossa comunidade, né? O campus metropolitano. Então sejam muito bem-vindos. No cartão de decisão a gente tem ali, se vocês quiserem entrar em contato, quiserem entrar em conexão, conhecer como é que a nossa igreja funciona. A gente funciona por redes. A gente tem a rede livre. Não, foi muito baixa a rede livre. A gente tem a rede livre. Não, pai, foi pior. Eu dei a segunda oportunidade e foi pior. A gente tem a rede livre. A gente tem a rede nuvem. Inclusive, eu estou líder da rede livre e da rede nuvem. A rede livre são os adolescentes de 12 a 17. E a rede nuvem é dos 18 até casar. E quando casar, vira rede S2, que temos também a rede S2, que é a rede de casais da nossa comunidade, casais casados da nossa comunidade. Também temos a rede Entre Amigas. Ixi, a rede Entre Amigas hoje está... A rede ganhou da rede Entre Amigas. A gente nunca ganhou da Entre Amigas e ganhamos hoje. Temos a rede Entre Amigas. Foi bom. Que é a rede de mulheres da nossa comunidade. E também temos a rede Guardiões. Ixi, não, o Arthur fez uma aqui, que é a nossa rede de homens. Então, se você quiser conhecer mais a nossa comunidade, pode colocar ali o seu nome no cartão de decisão, o seu contato, ou falar com o pessoal de integração, procurar o pessoal de integração no final do culto, amém? Ei, eu estou falando rápido, né, Fabiana? Eu vou falar devagar, eu prometo. Hoje de manhã eu falei bem devagarzinho, é porque eu acho que vocês não estavam. Vamos lá, gente. No domingo passado, encerramos a nossa série Vencendo os Vícios. Foi uma série muito abençoadora. A gente já vinha aí há 2 séries tratando sobre lutar contra o pecado, vencer o pecado. E nessa série a gente estudou 12 passos, de como a gente pode vencer o pecado, de ferramentas que nos ajudam a vencer o pecado, para que possamos experimentar uma vida de devoção completa ao Senhor, experimentando a alegria de estar no Senhor e a alegria de vencer os pecados, daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que nos impede de estar com o Senhor. E hoje, vamos ter uma mensagem falando sobre o Deus de São João. Muito obrigado, irmão. Inclusive, essa mensagem no ano passado foi uma série da nossa comunidade e acabou tornando-se um livro de Pastor Saulo. Quem já viu no Instagram, que já vai ter o lançamento aí, nas próximas semanas, a gente vai estar trazendo um livro também de Pastor Saulo, O Deus de São João, onde a gente vai abordar um pouco sobre a história de João, quem foi João, qual o ministério de João. Pastor Saulo se debruçou sobre João e desenvolveu esse livro, que também são essas mensagens. A gente vai tratar hoje o que seria a primeira mensagem da série, O Deus de São João, uma mensagem mais introdutória, mas também abordando um pouco do ministério de João, de quem foi João Batista. Esse João que a nossa região, o nosso estado, a nossa cidade celebra com tanto fervor, né? É uma festa tão relevante para a nossa cidade, para a nossa região. A gente vai estudar um pouco hoje sobre o ministério de João Batista, quem foi João Batista, como João Batista vivia, o que é que ele pregava, o porquê que ele pregava e da forma como ele pregava, amém? Como vocês sabem, junho
ele é um mês muito festivo para a gente do Nordeste. Eu comentava mais cedo de manhã que lá em João Pessoa, a gente não tinha, eu sou de João Pessoa, sou pessoense, a gente não tinha tanto costume, a cidade não fica como Campina Grande fica. Então, para mim, junho era só mais um mês, ok, que tinha ali umas bandeirinhas e tal, de vez em quando você ouvia um forró, e aí quando eu vim morar em Campina Grande, eu me deparei com uma cultura totalmente diferente em junho. Eu ia para as ruas e ia para o centro, era bandeira em todo canto, era trio de forró em toda loja. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, né? Primeiro ano aqui, um pessoense, todo perdido, de bermuda em junho, de noite, em Campina Grande, um frio. E aí eu, caramba, que loucura essa cidade. Eu sabia que existia o São João, a importância do São João, a importância das festas juninas, mas para mim, João Pessoa, eu não tinha essa percepção. E mudou muito quando eu cheguei aqui. Inclusive entender a religiosidade do povo de Campina Grande, o quanto a igreja de Campina também tem uma dificuldade a tratar um pouco sobre São João, sobre as festas juninas. A gente vai falar um pouco sobre isso já já. E aí, para a gente fazer um contexto geral, o porquê que a gente celebra com tanto fervor, o porquê que a gente tem tanta festa, a origem das nossas festas juninas se baseiam nas festas de colheita, na celebração pelo alimento colhido, principalmente o milho. E calha que a safra do milho é agora, né? Final de maio, junho, e vai até um pouco de julho ali, né? Eu acho que eu estou certo. Eu acho. É tanto que a gente vê milho por aí adoidado agora, né? E eu não gosto de comida de milho, gente. Canjica, pamonha. Esse é o mês que eu vou para confraternização e estou lascado. Eu como milho, só o milho, e olha lá, se tiver milho, então é um mês muito difícil para mim, para me alimentar nas festas. Mas dá para me virar ali, bota um queijo coalho por cima, manteiga, bem muita manteiga, café, e aí dá para comer uma pamonha pelo menos. Mas esse mês, pela colheita do milho, tudo, e aí a gente traz a nossa tradição católica, da nossa região, e aí se convenciona a gratidão a alguns santos, como São João, inclusive hoje é noite de São João hoje, é véspera, né? Para mim é sempre confuso isso, eu ainda não aprendi, um dia eu vou aprender. Hoje é véspera de São João e amanhã é dia de São João. Aí amanhã de noite é noite de São João, aí faz fogueira de novo, é isso? Não, só hoje. Amanhã esquece. Faz só para poder comer o milho ali assado, né? Pode, né? Não é proibido, né? Amém? Dá para fazer. Mas a gente também tem São Pedro, que é semana que vem. Também tem Santo Antônio, que foi o dia dos namorados, eu aprendi isso hoje. Brincadeira. Teria uma comida da Rede Livre hoje, fica namorar, né? Aí ele, né? Que ele sabia certinho, não? Dia 12 de Santo Antônio. É 13, dia 12 é a véspera. Para mim isso é muito confuso. É igual o Natal. Não, dia 24 é a véspera. Aí no dia 25 que é o dia de Natal. Aí para mim é confuso. Mas a gente tem aí esses três santos e João é o mais famoso. João é o que mais se destaca. João é o principal nome da festa, né? Do São João. Então a festa do mês de junho se baseia totalmente em São João. E aí a gente precisa entender quem é o João Batista. A gente, enquanto igreja, a gente precisa entender quem é esse João. O que é que João Batista fez para entender a real posição de João. Que João não merece ser glorificado, amém? Mas João, sim, foi uma pessoa muito importante, inclusive no ministério de Jesus. João nos desafiou e desafiou aquele povo a viver uma vida diferente. João Batista preparou o caminho para o Messias. Então a gente precisa entender quem é esse João enquanto igreja, para que possamos refletir sobre o real motivo da nossa alegria, a quem devemos dar glória. Entender também a importância de João para a igreja, o quão ele é relevante para a nossa comunidade, para a nossa igreja, e a quem de fato devemos nos alegrar e celebrar. E aí eu queria levantar, para introduzir para vocês aqui, 3 perguntas. A primeira pergunta é, quem foi João? Já pode ir anotando. A segunda é, podemos chamá-lo de São João? Essa é polêmica.
E a terceira é, seria errado celebrar em uma data de outros movimentos religiosos, como a Igreja Católica, com todo respeito e amor, que utilizam como adoração a homens, a João, a Pedro, a Antônio. A gente pode fazer festas nesse período, a gente pode fazer arraiar, e aí eu vou começar respondendo ao contrário. A terceira pergunta é, será que a gente pode celebrar durante esse mês? Se é errado? E a primeira resposta para vocês é, não é errado celebrar durante esse mês de junho. O pastor já vem tratando em algumas oportunidades no domingo, em algumas vezes aqui em nossa comunidade, sobre isso. Sobre a maturidade que a gente precisa ter em relação ao mês de junho. E as celebrações que, inclusive, a nossa igreja faz o arraiá, lá no campus metropolitano. Lá em João Pessoa é muito tranquilo, gente. A igreja de Sete faz o arraiá, tranquilo, todo mundo vai. Aqui em Campina Grande a gente tem a característica da religiosidade, né? Dizer, opa, como assim a igreja evangélica fazendo um arraiá? Como é que pode ser assim uma igreja que não tem santo nenhum pendurado fazendo arraiá? É simples, gente. Nas nossas celebrações, nós glorificamos a Deus. Agradecemos ao Senhor pelo alimento. Agradecemos a Deus pelo sustento que Ele nos dá. É o momento em que nós, enquanto igreja, experimentamos uma comunhão com os nossos irmãos, celebramos com alegria ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado. Então, não é errado celebrar. O que precisa estar no nosso coração e na nossa mente é, devemos celebrar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Precisamos redimir a nossa cultura. Entendendo que toda a glória, inclusive na nossa cultura, os nossos alimentos, o que fazemos, o que vestimos, deve glorificar ao Senhor e somente ao Senhor, e não a homens. Amém? Então, todos aqui saindo entendendo que não é errado, gente, você comer pamonha hoje. Você sair daqui do culto, ir para a sua casa, comer a canjica, estourar a bomba. É errado por causa dos animais, o bichinho, né, velho? Sofre tanto. Mas não é errado, não tem pecado. Vocês não vão estar em pecado comer milho. Embora eu queria que canjica fosse proibido. Brincadeira. Homens já estão ali. Não. Mas não tem nenhum problema, amém? A segunda pergunta é, a gente pode chamar João de São João? E aí eu pergunto a vocês, a gente pode chamar de São João? A Adriana não pode não, que estava de manhã. Pode chamar de São João, sim ou não? Sim? Pode chamar de São João. Santo, ou são, significa separado. É interessante quando a gente olha Paulo saudando as igrejas de Éfeso, de Corinto, de Colossos, ele sempre fala aos santos de Éfeso, aos santos de Filipe. Quando ele vai tratar com as pessoas daquela igreja, ele o chama de santos. Somos santos e somos separados pelo Senhor. O Senhor nos separou. O sangue de Jesus, o que Ele derramou na cruz, nos deu a possibilidade de sermos santos, redimidos pelo Senhor, separados pelo Senhor. E aí agora a gente vive como um santo. A nossa vida agora é uma vida de um santo. Inclusive, João viveu como um santo. Alguém separado por Deus, escolhido por Deus, para glorificar a Ele e viver para glorificar a Deus. Amém? Então essa é a nossa vida. Nós também somos santos. Não tem nenhum problema em chamar de São João. Não tem nenhum problema em colocá-lo como santo. O problema está em a gente começar a transferir glória e devoção a uma pessoa. João não merece ser glorificado. João não merece ser colocado no lugar de Deus, num lugar de devoção. Apenas a Deus toda a glória. Apenas a Deus todo louvor. Apenas a Deus toda devoção. Então o problema não está em chamar São João.
O problema está a gente pegar uma pessoa e colocar num lugar de adoração. E colocar num lugar de devoção. Em qualquer coisa, inclusive, né? A gente tem, inclusive, a maneira de falar, falar de João, não sei o que é idolatria, mas a gente idolatra tanta coisa. A gente coloca tantas coisas no lugar de Deus. A gente coloca tantos outros aspectos que não pessoas, e a gente distorce, inclusive, a quem devemos devoção, a quem devemos glória. Então a gente precisa entender que glória é somente a Deus e não a homens. Amém? E a terceira pergunta é quem foi João? Lá em Mateus 11:11, Cristo diz o seguinte sobre João: entre os nascidos de mulher, isso é Cristo dizendo, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quem foi esse homem? E aí eu até pedi licença a Abel hoje de manhã para fazer meio que uma aulinha do Kids aqui. João, filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias, servo do Senhor, era sacerdote no templo. Ele trabalhava como sacerdote no templo. E Isabel, parente próxima de Maria, mãe de Jesus. Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada. Certo dia, Zacarias estava servindo no templo. Um anjo veio e falou que eles teriam um filho. E que esse filho prepararia o caminho para o Messias. Depois de 400 anos sem Deus falar com o seu povo, Deus levantaria João como profeta, com o mesmo poder, inclusive, que estava ali em Elias. Espírito e poder que estava em Elias, ali no Lucas 1:17, a gente tem essa referência. E após o anjo anunciar isso, Zacarias fez, duvido. Eu vai desse jeito, minha esposa também. A gente tem um filho, e o castigo de Zacarias foi ficar mudo até João nascer. E aí João nasce, se desenvolve. E nas Escrituras podemos ver a grandeza do ministério de João Batista, que vai ser o que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar o ministério de João Batista. E o que ele nos ensina, o que ele aponta para nós. Também alguém que refletia na sua vida a grandiosidade de Deus, alguém que glorificava a Deus com a sua vida. E também a gente vê no ápice de sua vida, ele morrer por não se acovardar frente ao pecado. Todos conhecem a história de Herodes com Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes. Herodias tinha uma filha que dançou, encantou todo mundo. Herodes disse a ela, o que você pedir eu farei. E ela, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista. João Batista é morto, porque ele não se acovardou. O João Batista que tantos celebram, que tantos festejam agora nesse momento, estão festejando, foi um João que morreu, porque não se acovardou frente ao pecado. Não se acovardou em confrontar o pecado. E a gente olha para as festas hoje, a gente faz tudo que tem nas festas, não aponta para esse João, o João que confrontou o pecado, o João que lutou contra o pecado. E talvez nós, nem festejando, nos acovardamos frente ao pecado e deixemos de lutar contra o pecado. A gente vai estudar um pouco sobre isso hoje. Em Isaías 40, versículo 3, a gente vê o início da preparação da chegada do rei, do Messias. Mas, introduzindo essa chegada do Messias, Isaías fala o seguinte, profetizando sobre Jesus e também sobre João Batista. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Após aproximadamente 700 anos, João Batista viria a cumprir essa promessa. Ele seria essa voz que clama no deserto, que prepara o caminho para a chegada do Rei dos Reis, o Cristo, o Messias. E aí em Lucas, no Evangelho de Lucas, é onde a gente enxerga de forma mais detalhada, Lucas detalha melhor dos Evangelhos, sobre a vida de João Batista e sobre o seu ministério.
E é sobre isso que vamos estudar hoje, o ministério de João Batista e o que ele aponta para nós. O que ele tem a nos ensinar, a como viver, a de que forma viver, ao que fazer, a como mudar de vida. Queria que vocês abrissem Lucas 3, versículos 1 a 18. Todos abriram, amém? No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Vós, o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Que possamos aprender com João a lutar contra o pecado, Senhor, a mudar de vida, Senhor, para te glorificar, para dar fruto e te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nos versículos 1, 2 e o 3, a gente enxerga aqui 3 pontos que Lucas levanta para nós, de forma introdutória, para que a gente possa entender e para que as pessoas pudessem ver quem foi João Batista e em que momento João Batista começou seu ministério. A gente primeiro tem um aspecto aqui histórico. João traz a datação, Lucas traz a datação de que momento o ministério de João começou. No 15º ano, no reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia. Então ele está dizendo aqui, ele está trazendo aqui para nós em Lucas, em que momento da história João começa o seu ministério. E além disso, ele aponta geograficamente onde João começa o seu ministério. Se a gente for no versículo 2 ali,
Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu peço que vocês guardem o deserto. O deserto vai ser muito importante lá na frente para a nossa mensagem. Ele vai ser um norteador muito importante. E um terceiro aspecto era sobre o conteúdo da pregação de João. João, diferente da pregação que se existia naquela época, João ele pregava sobre arrependimento para perdão dos pecados. Era muito comum naquela época uma pregação que apontava mais para um legalismo, para você precisa vir ao templo, você precisa fazer o sacrifício, você precisa fazer aquilo para você se achegar a Deus. Então colocavam-se condicionais para você se achegar a Deus. E o que o João ensina na sua pregação na verdade, ao contrário, você precisa se arrepender dos seus pecados primeiro. Você precisa abandonar as suas práticas para aí sim experimentar do que é ser um filho de Deus, do que é ser alguém salvo, alguém remido por Jesus. Ou seja, alguém que não consegue se achegar a Deus, mas Cristo, por morrer, nos dá a capacidade de nos achegarmos ao Senhor, não por nossos méritos, mas apenas pela cruz e pelo sangue de Jesus. E é isso que norteia a mensagem de João. João ele já muda o cenário de pregação da sua época. Então ele já está ali num ambiente mais, como eu posso dizer, eu ia falar underground, mas é muito gringo, né? Como? É muito adolescente, a Rede Livre, Rede Nuvem. Mas ele está ali no subúrbio das pregações. Está indo para um caminho diferente. E isso chama a atenção das pessoas. E aí a gente vai entender e estudar hoje 4 características do ministério de João Batista. A primeira característica, para você quiser anotar, já é o nosso primeiro ponto, é que João prepara o caminho para Cristo, sendo radical contra o pecado. João prepara o caminho, sendo radical contra o pecado. No versículo 3 ele fala, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele já está ali tratando sobre o pecado. E aí a gente vê 2 características do batismo de João, da mensagem de João e do seu batismo. Primeira característica era um batismo de arrependimento. Era um batismo que apontava para o arrependimento, para a mudança de vida. E a segunda característica do batismo era um batismo pelo perdão dos pecados. Dizer, Senhor, eu reconheço que sou pecador, ou seja, me arrependo. Estou sendo batizado agora, reconhecendo que eu sou pecador, que eu não quero mais viver como antes. E também apontava para o perdão, o Senhor nos perdoando, o Senhor nos purificando, nos dando uma nova vida. E isso, como eu falei antes, era um contraponto total à pregação que a gente via no Antigo Testamento, dos fariseus, e também, além disso, um outro contraponto. O contraponto da pregação de João com as dos profetas no Antigo Testamento. Se a gente pega no Antigo Testamento, a pregação dos profetas ao arrependimento, daqueles que esperavam o Messias, era para que Deus não os rejeitasse. Então, vocês precisam se arrepender, porque senão Deus vai abandonar vocês e a coisa vai ficar feia. E a gente vê isso no Antigo Testamento, esse ciclo, né? O povo volta para Deus, aí tudo certo, aí o povo se esquece de Deus, Deus castiga no povo. Aí todo mundo se arrepende. Mas com a vida do Messias, a pregação de João agora é um arrependimento para uma mudança de vida, entendendo que o Messias agora está próximo. Que agora o sangue de Jesus nos purificou. Cristo viria se sacrificar por nós, Ele veio se sacrificar por nós, para nos dar esperança e uma mudança de vida integral, trazendo o seu Espírito Santo. Era essa a mensagem de João, diferente da dos profetas no Antigo Testamento. E aí, como eu falei com vocês, o deserto é um ponto muito importante para entender essa característica do ministério de João. O deserto para o povo judeu era um local de terror, do pavor, do juízo de Deus, da morada do diabo,
O diabo mora no deserto. Ao mesmo tempo, Deus preparou seus profetas onde? No deserto. A gente olha para a história de Moisés, deserto. A gente olha para a história de Elias, deserto. A gente olha para a história de João Batista, deserto. A gente olha inclusive para a história de Paulo, deserto. E por isso, inclusive por isso, naquela época ali de João Batista, um pouco antes também, existiam alguns movimentos messiânicos. Me assustei agora, pensei que estava rápido, desculpa. Existiam alguns movimentos messiânicos, de pessoas que diziam ser Messias, de pessoas que buscavam Messias aonde? No deserto. A diferença é que esses movimentos, eles não traziam mudança de vida, não traziam convocação a arrependimento. Era só um movimento buscando ali algum salvador aparecer para nos livrar dos romanos. Ao contrário de João, que no deserto, ele convoca o povo, ele traz o povo ao arrependimento. A mensagem de João, ela se pauta no arrependimento e abandono de pecado. Hoje, é muito fácil a gente encontrar igrejas e pregadores que nos dão um evangelho mais mastigável, que massageia o nosso ego, que não confronta o nosso pecado. E, meus irmãos, temos que glorificar muito a Deus por nossa comunidade. A gente está aí há 2 séries seguidas, há bastante tempo, só tratando sobre pecado, como vencer o pecado, que precisamos confessar os nossos pecados, que precisamos mudar de vida. E é muito comum a gente encontrar hoje um evangelho que está preocupado em números, precisa encher a igreja, precisa agradar pessoas, precisa ter seguidores. E, meus irmãos, para ter seguidores, é muito fácil, é só massagear o ego, dizer que Jesus é muito lindo, ele entende seu sofrimento, ele vai vir mudar a sua vida. E o que a gente menos vê hoje é confrontação de pecado, de dizer somos pecadores, precisamos mudar. Não podemos nos conformar com o pecado, não podemos estar satisfeitos com os nossos pecados, precisamos confessar, precisamos mudar, precisamos dar uma nova direção. E a mensagem de João era essa. Era uma mensagem de confronto, de arrependimento, de colocar a gente no lugar da gente. Ei, você não é bonitinho não, você não é a coisinha linda de Jesus não. Você é um pecador. Eu sou um pecador. Era essa a minha posição e essa ainda é a minha posição. A diferença é que hoje lutamos contra o pecado. Amém, igreja? Não estamos mais satisfeitos, eu espero, com os nossos pecados. O outro ponto, e esse ponto é muito importante. O batismo, aqui, para João, ele externava o arrependimento. Lembra que eu falei das 2 características, né? O batismo de arrependimento e de perdão dos pecados. A simbologia do batismo externa publicamente que eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero mudar de vida. Era esse o sentido. O que João aponta faz o seguinte, não precisa mais de um ritual, você não precisa mais ir a um templo, você não precisa de um líder para lhe perdoar dos seus pecados, não. Se arrependa dos seus pecados e seja batizado. E esse batismo, simbolicamente, aponta para esse arrependimento seu. Porque era muito comum naquela época as pessoas acharem que precisavam fazer alguma coisa para se chegarem a Deus. Mas a gente vê que não é assim. Eu vou ser aceito por Deus se eu vir para a igreja todo domingo, se eu servir na integração na quarta-feira, se no sábado eu estiver aqui na rede Entre Amigas, se no domingo eu fizer isso, se eu servir no louvor, se eu estiver na rede livre, se eu tenho que pregar na rede nuvem, eu tenho que fazer aquilo, isso. Não é isso que nos faz nos achegar ao Senhor. Fazemos isso porque antes o Senhor nos salvou. A nossa vida, ela aponta para a mudança a partir do momento que o Senhor nos encontra. O Senhor nos restaura. E o batismo significava isso, o Senhor estar me restaurando. Agora sim eu vou viver uma nova vida. E a partir disso, João, ele confronta o pecado.
João ele aponta e luta contra o pecado de forma clara e específica. Se a gente ler o versículo 7, João diz o seguinte às multidões. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Só um ponto importante, João aqui não está chamando raça de víbora quem está no meio do mundo não, viu? Era a galera que estava querendo ser batizada. Era que estava ali a fim de ser batizado. Ele faz raça de víboras, vocês que se contentam ainda com o pecado. Você acha que batismo é algo simples, é só um momento? O batismo para nós e o batismo para João naquela época era algo muito importante. Para João batizar alguém, para João dizer, não, agora você vai ser batizado, era necessário aquela pessoa de fato entender a condição de pecadora que ela era. Se arrepender de fato. Dizer, eu estou disposto a mudar de vida. Porque eu entendi que o Senhor Jesus me salvou. Porque eu entendi que o Senhor Jesus derramou o sangue na cruz por mim. Para que eu pudesse ter acesso a Deus. Para que eu pudesse ter esperança. Para que eu pudesse ter o descanso da eternidade. Um comentarista bíblico, Hendrickson, diz o seguinte: tinha de haver genuíno pesar pelo pecado e uma verdadeira determinação de romper com o mal do passado, antes que João estivesse disposto a batizar alguém. Então, o batismo não era só um símbolo aqui, um momentozinho, não. Representar publicamente para as pessoas, naquele momento que aquela pessoa está dizendo publicamente que está disposta a mudar de vida. E quanto a nós? Será que de fato nos arrependemos? Será que de fato nós lutamos contra o pecado? Ou será que nós estamos contentes? Tranquilos aqui com o pecado? Não, eu consigo lidar aqui com o pecado, vou manejando aqui meu pecado, eu peco um dia sim, aí 2 não, um dia sim, e está tudo certo. Aí quando eu pecar, assim, Senhor, eu pequei. Aí depois volta a pecar, e não existe uma luta, não existe a determinação de lutar contra o pecado e o arrependimento, e você faz, não, mas eu sou batizado na igreja evangélica batista, que eu batizei, eu mergulhei. Não foi só, com todo respeito, a igrejas que batizam por aspersão. Não, eu batizei na evangélica batista, eu mergulhei, voltei. Mas o que o batismo disse para você? O que o batismo disse para mim? Será que de fato as pessoas, ao saberem que sou batizado, enxergam alguém que é arrependido de fato, que deseja lutar contra o pecado todos os dias, ou elas enxergam alguém que se diz que batizou, mas que está satisfeito ali no seu pecado, está tranquilo, justifica seu pecado, ou que acha que só o fato de vir à igreja todo domingo, só o fato de servir, está tudo bem, está tudo certo, quando de fato estamos em pecado. A conversão, meus irmãos, ela gera fruto. Arrependimento gera fruto. No versículo 8, após chamar carinhosamente os irmãos de raça de víbora, João continua dizendo o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. João, ele chama o povo a uma vida de santidade, e é uma vida de santidade que gera frutos, que as pessoas enxergam de forma clara esses sinais de arrependimento. Não é apenas, me batizei, estou arrependido, não. O arrependimento gera fruto, gera mudança. E se dizemos que nos arrependemos de nossos pecados, que não estamos satisfeitos com nossos pecados, mas isso é apenas da boca para fora, isso é apenas para justificar as pessoas, não, eu luto contra o meu pecado, eu estou lutando, mas de fato nós não lutamos. Vamos ler o versículo 9.
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Se não temos sinais de arrependimento, se não demonstramos arrependimento, se esse arrependimento não gera em nós fruto, muito provável que ainda estejamos satisfeitos com nossas antigas práticas de pecado, de uma vida sem Deus. E a condenação se torna clara e evidente, como lemos aqui no versículo 9. E aí, falando sobre frutos, a gente já entra aqui no nosso segundo ponto. João era prático, detalhando onde mudar. Nova vida requer novas ações. Eu vou repetir. João era prático, detalhando onde mudar. Nova vida requer novas ações. A gente vê no ponto 1 que João confronta o pecado, chama as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. E a partir do versículo, inclusive do 9, ele já começa a tratar sobre os frutos de sinais de arrependimento. E no versículo 10, as pessoas ali que se arrependiam, que confessavam seus pecados, que eram batizadas, elas questionavam a João o seguinte: João, o que é que eu vou fazer agora? Me arrependi, estou disposto a mudar de vida, o que é que eu vou fazer? Aí João é bem tranquilo. Não, você volta para o seu trabalho ali, volta para a sua casa e mude. O que você fazia antes, não faça mais. Simples. João era direto. Às vezes a gente tem muito arrudeio, para tratar os assuntos. Não. João era claro. Volta para casa. Vá trabalhar. Vá para o mundo. Porque é lá que nós mostramos, que vocês mostrarão os frutos do arrependimento de vocês. A gente observa aqui 3 aspectos sobre esse voltar à vida cotidiana. O primeiro aspecto é o para a multidão. Vamos no versículo 11. A multidão perguntou o que devemos fazer. João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Primeira coisa que João faz: está arrependido, se batizou, seja generoso, compartilhe, deixe de ser acumulador, deixe de querer achar que você precisa ter tudo. Existem pessoas por aí precisando, existem pessoas com fome, existem pessoas com frio, sem ter o que vestir. Primeira coisa que João diz às multidões: largue de ser orgulhoso, largue de ser egoísta. Você não mudou de vida? Você não está disposto a mudar de vida? Você está dizendo que está se arrependendo? Então, quando você voltar para a sua vida cotidiana, a primeira coisa, seja generoso. Segundo aspecto, os publicanos perguntam a João: mestre, o que devemos fazer? Aí eu acho que os publicanos pensavam assim: estou lascado, porque cobrava imposto, extorquia as pessoas, confessei meu pecado, me arrependi. Não, agora eu vou ter que viver no deserto com João. Vou ter que comer mel, gafanhoto, vestir pele de camelo. Aí João fala, eu imagino que eles pensavam assim, né? Não, João, o que é que deve fazer agora? Ficar contigo aqui, né? É mais fácil, né? No deserto, mais tranquilo. O que é que João fala? No versículo 12, 13. Ele responde o seguinte: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Seja honesto. Meus irmãos, é muito fácil, é muito simples a gente querer ser santo dentro da igreja. A gente querer mostrar a santidade dentro da nossa comunidade.
Poucas são as tentações dentro da nossa comunidade. Queremos, inclusive, mostrar um ar de santidade, né? Não porque eu prego na Rede Nuvem, na Rede Livre, porque eu faço isso, e eu estou dizendo de mim, tá? Não, porque no domingo eu estou aqui servindo no louvor, porque eu faço aquilo, porque eu faço isso. E aí o ego vai enchendo, né? Por quê? Porque não sei o quê. E a gente clausurado, porque eu quero mostrar minha santidade às pessoas. Mas, na verdade, lá fora é onde eu sou testado. Onde, ao invés de eu tratar a minha esposa de forma cordial, eu sou grosso. Quando eu chego no trânsito, me estresso, xingo todo mundo. Chego no meu trabalho, eu sou ignorante, sou teimoso, quero mostrar a minha verdade acima de tudo no trabalho. Lá fora é que o bicho pega, meus irmãos. Lá fora é que é difícil. Aqui é muito fácil. E é isso que João faz, ó. Não se arrependeu? Agora vai lá, volta para o seu trabalho e seja honesto no seu trabalho. Glorifique a Deus no seu trabalho. Haja com sabedoria. Não roube das pessoas. Cobre apenas o que é necessário e o que é justo. João aqui não está dizendo, abandone seu trabalho, largue tudo, vá viver como eremita. Não, ele diz, ei, volta para o teu trabalho. Vai lá servir ao Senhor no teu trabalho. E a gente olha também para os soldados nessa mesma perspectiva. Alguns soldados perguntaram a João, e nós, o que devemos fazer? João responde da mesma forma, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. E o terceiro aspecto, o contentamento, a dependência de Deus. João em nenhum momento diz, agora você tem que largar tudo. Inclusive eu nem contei de manhã. Vou contar agora, está mais tranquilo, tem mais tempo. Eu quando me converti, né, e tal, aí com 18 anos eu recebi meu chamado ministerial, não sei o que e tal. Aí eu falei, Senhor, eu vou largar tudo, não vou nem estudar, não vou fazer teologia, vou fazer não sei o que, vou abandonar tudo. Aí Deus, eis, tá doido não. Vai estudar, vai ser um profissional, vai glorificar a mim no seu lugar de trabalho, na sua família. E a gente tende muito a isso, né? A gente está num momento bom com o Senhor, assim, Senhor, eu não quero nem ir para o mundo, Senhor, eu quero estar aqui só contigo, para não ser tentado. Meu irmão, precisamos viver a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, desenvolver as nossas profissões, estar nas nossas escolas, nas nossas universidades, na nossa família, demonstrando sinais de arrependimento. Sinais de mudança. Não adianta dizer que é arrependido, que se batizou, se na sua vida cotidiana você não demonstra sinais de arrependimento. Se na sua vida diária você não aponta para o arrependimento e você aponta talvez para um contentamento com o pecado, tentando esconder de todo mundo, e talvez você consiga enganar todo mundo, menos ao Senhor. João é muito claro, é muito prático em relação a isso. Volta para o teu trabalho, vai trabalhar, vai servir ao Senhor no teu trabalho, vai mostrar ao Senhor que você se arrependeu no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua família, onde quer que você esteja, que você dê sinais de arrependimento. É essa a mensagem de João. A gente precisa analisar se no nosso cotidiano, se no nosso dia a dia, a gente tem se arrependido dos nossos pecados, demonstrado frutos e sinais de arrependimento, estamos glorificando a Deus, ou estamos vivendo conforme o mundo, dançando conforme o mundo dança, e vindo à igreja domingo, jurando que é santo. Só porque foi batizado. Só porque alguém disse que você tinha que ser da igreja evangélica. Precisamos nos arrepender. E esse arrependimento gerará frutos. Se não gera fruto, não existe arrependimento.
e se não tem arrependimento e não tem frutos, será cortada e lançada ao fogo. O terceiro aspecto do ministério de João é que João dá o exemplo de diminuir para que Cristo cresça. João dá o exemplo de diminuir para que Cristo cresça. Versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. É muito comum nos dias de hoje, pregadores, líderes, inclusive nós, estarmos muito mais preocupados com a nossa imagem, com o que as pessoas vão achar do que nós falamos, vão achar do que é que nós pregamos. Vamos nos colocar num lugar, muitas vezes, de Deus. Queremos estar num lugar de destaque. Queremos estar num lugar de posição elevada. Queremos ser seguidos por pessoas. Queremos que as pessoas nos aceitem. Queremos que as pessoas nos ouçam. Inclusive, isso é uma vaidade muito grande que todo pregador deve lutar contra. Porque é muito fácil, viu, meus irmãos, a gente confundir aqui as coisas. Se a gente não orar, se a gente não estiver buscando ao Senhor, a gente confunde. E acha que as pessoas estão aqui para nos ouvir. E vocês acham que João não foi tentado nisso, não? É muito interessante que a gente tem esse costume de olhar para o personagem bíblico e achar que ele era super especial. Não tinha pecado, não tinha, se está na Bíblia, não tem pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. João era pecador? João era pecador. João pecava. O fato dele lutar contra o pecado não quer dizer que ele não pecava, não. João era um pecador. João era humano. João enfrentava diariamente a luta contra o pecado. E aí você olha para João, com multidões seguindo João. Uma pregação totalmente diferente. Vocês acham que João não foi tentado a dizer, eu sou o bonzão. Eu sou o Messias. Todo mundo me seguindo. Estou batizando todo mundo aqui. Manhã, tarde e noite. Todo mundo vindo, eu batizando. Vocês acham que João não foi tentado? Mas João ele é muito ágil. Ele não dá espaço. João ele entendeu o papel dele no ministério de Jesus. João entendeu quem ele era em Deus. E qual o propósito dele estar naquele deserto, estar naquela região, pregando arrependimento. João entendeu e compreendeu o papel dele. João compreendeu que o papel dele, o privilégio da vida dele, era preparar e anunciar o Messias. E, meus irmãos, recebemos também esse privilégio de anunciar o Evangelho, de preparar, de falar sobre Jesus, de propagar as boas novas, daquilo que traz cura para a maior das doenças, que é o pecado. Mas precisamos lembrar que somos portadores da mensagem. Nós não somos a mensagem. Você não é o Salvador. Você não é o Messias. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias. Você não prega porque, nossa, eu vou pregar e eu tenho que salvar 50 almas hoje. Quem faz essa obra não é você, não sou eu. É o Espírito Santo. E João, ele compreendeu claramente o papel dele. E aí no versículo 16, compreendendo esse privilégio que ele tinha, ele fala o seguinte: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias.
Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E a forma didática que João usa para dizer, galera, não sou Messias, é no batismo. A gente olha para o batismo de João, é um batismo com água. O ritual público de mergulho, submersão, o que lavou a superfície, apontando que somos lavados em nova criatura. Mas o batismo de Jesus é com o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do juízo e do pecado. É aquele que de fato vai trazer a mudança de vida. O que João fala, galera, eu estou só preparando o caminho. Eu estou apenas falando da mensagem. Eu não sou a mensagem. Eu não sou o Messias. O Messias é aquele que de fato traz a mudança de vida. É aquele que de fato nos leva ao arrependimento. João, ele reconheceu o papel dele. Ele sabia quem ele era em Deus e qual era o propósito e a missão dele. Devemos também nós saber qual é o nosso papel no reino. Precisamos entender o nosso lugarzinho. João compreendeu muito bem o lugar dele e serviu ao Senhor com excelência. E não se deixou ser levado por achar que era o bonzão da história. Um comentarista bíblico, Fritz Heinecker, ele aponta a clara distinção aqui para a gente do batismo. A água toca somente a superfície, mas o fogo penetra na substância das coisas. E falando sobre o fogo aqui que João Batista está trazendo, inclusive a gente pode até ler o versículo 17. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo aqui, que João traz e pontua para aquela multidão, é o fogo da condenação e da justiça de Deus. João, ele deixa claro a forma do batismo dele, a forma do batismo do Senhor, o que Jesus de fato fará na nossa vida e também o papel de Deus em todo esse processo. É um Deus acolhedor, é um Deus que ama, é um Deus que recebe o pecador arrependido, mas também é um Deus justo, é um Deus santo, que não se deixa manchar a sua santidade. É um Deus de justiça. E é um Deus que irá cumprir a sua justiça. É um Deus que trará a restauração completa para nós, para aqueles que de fato se arrependeram, mas é aquele que também virá com fogo que nunca se apaga, para aqueles que não se arrependeram. Precisamos olhar para dentro de nós, entender se, de fato, estamos arrependidos, de fato, após o batismo, ou o meu desejo de se batizar, de fato, aponta para uma mudança de vida, que gera frutos, que gera sinal, ou que aponta para a condenação. Não estou mais satisfeito, estou satisfeito com o meu pecado, não estou nem aí para o meu pecado. João foi bem claro com a multidão. Diz, Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo. Vai vir com o seu Espírito, convencer você do juízo, do seu pecado. Mas também esse mesmo Deus virá condenar aqueles que não se arrependem. E por fim, a quarta e última característica da mensagem de João. Recapitulando os 3 primeiros pontos. O primeiro ponto, que João prepara o caminho
sendo radical contra o pecado. Não tem conversinha com João. É contra o pecado. É arrependimento. É mudança de vida. É deixar de viver como vivíamos antes, da forma que não agradava ao Senhor, que não glorificava ao Senhor, para lutar diariamente contra o pecado, para glorificar a Deus. Segundo, João era prático. Ele detalhava onde mudar. Nova vida requer novas ações. Precisamos ser santos. Em nosso trabalho, em nossa família, em nossa escola, em nossa universidade, demonstrando frutos de sinais de arrependimento. Terceiro, João dá o exemplo de diminuir para que Cristo cresça. João entendeu o papel dele. João sabia qual a missão dele. E João não se deixou ser tentado, achando que era santo demais, bom demais, ao ponto de, eu acho que eu sou o Salvador mesmo. Ele entendeu que nem digno de desamarrar as sandálias de Jesus ele era. Devemos olhar para nós mesmos e entender, nós não somos nada. Precisamos entender o nosso papel no reino. E compreendendo esse papel, a gente entra na quarta característica do ministério de João. A sua mensagem, ela apontava para a boa notícia do Redentor. Vamos lá para o versículo 18. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Como a gente viu, João ele foi radical contra o pecado. Ele confrontava. Ele exortava. Ele desafiava as pessoas que estavam ali a mudar de fato de vida. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele pregava as boas novas. Ele anunciava o Messias. Aquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, o justo pelos injustos, uma vez por todas, nos libertando das nossas transgressões, morrendo em nosso lugar. João apontava para este Messias. A pregação de João apontava para este Messias, para as boas novas. No mesmo tempo em que João desafiava o povo, confrontava o pecado, convidava-os ao arrependimento, ele pregava o único que nos dá a capacidade de lutar contra esse pecado, de lutar diariamente contra as antigas práticas, de sermos completos por inteiro. João apresentava o único caminho para isto, que era o Messias. A ponto de João, literalmente, morrer por causa de sua pregação. João morreu porque pregou o Evangelho, porque confrontou o pecado. E quanto a nós, será que temos morrido de tanto trabalhar? Será que temos nos enchido tanto das nossas vontades, das nossas coisas, que esquecemos de orar ao Senhor, de nos relacionar com o Senhor, daquele que é o único que pode nos ajudar a vencer o pecado, nos arrepender? E a consequência disso é de nem falar sobre o Jesus que nos salvou, que nos libertou. Andamos por aí, vamos em todos os lugares e as pessoas nem sequer sabem que nós somos cristãos. A gente se contenta, não preciso dizer, as minhas ações falarão. Será que as suas ações falarão? Será que a forma como eu vivo, como você vive, aponta para esse Jesus que deu a sua vida por nós, para que você tivesse a oportunidade
de se arrepender. Para que você tivesse a oportunidade de experimentar plena satisfação em Deus. Será que temos vivido lutando contra o pecado como João tanto apontou e tanto viveu, e temos propagado o Evangelho? Ou será que temos vivido confortáveis com os nossos pecados, tentando administrar os nossos pecados, tentando de várias outras formas justificar os nossos pecados? Para concluir, a banda pode subir. A gente observa em João o não conformismo com o pecado. Pode acender a luz. A gente olha para João e vê o quanto ele confrontou o pecado, como ele lutou contra o pecado. A gente olha também para João e vê que o propósito da vida de João era pregar a Cristo, o Messias, aquele que traria a salvação. Meus irmãos, o meu e o seu trabalho é lutar contra o pecado todos os dias. É não se conformar com as nossas práticas que desagradam ao Senhor. É gerar frutos de arrependimento, sinais de arrependimento genuínos, sinais que demonstram que não estamos conformados com a forma que antes vivíamos. E a partir disso, a proclamação do Evangelho, do Cristo que nos salvou, do Cristo que nos ajuda a lutar contra o pecado, do Cristo que nos deu a possibilidade de vencermos o pecado, não por nossas forças, mas através do seu Espírito Santo. E meus irmãos, isso requer comunhão com o Senhor. João Batista desenvolvia uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de relacionamento diário com o Senhor. Será que temos priorizado o reino, uma vida de comunhão com o Senhor, ou temos priorizado as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos desejos? E isso não gera em nós o arrependimento, porque estamos muito preocupados com as nossas vidas. Estamos muito preocupados se vamos ser bem-sucedidos. Estamos muito preocupados se vamos ter o que comer, o que vestir. Enquanto deveríamos estar preocupados em lutar contra o pecado, em estar com o Senhor e se relacionar com o Senhor, compreendendo que a luta contra o pecado diária, o vencer os nossos vícios, os nossos pecados, é o que nos aproxima do Senhor, é o que nos faz descansar de fato nele, experimentando do seu amor, da sua graça sobre nossas vidas, do seu relacionamento com nós diário, todos os dias nos fortalecendo. Estaremos tão cheios do Senhor que não caberá apenas em nós, propagaremos, sairá de nós de forma natural. Era assim que João vivia. E a reflexão que fica para nós é: será que temos vivido como João, confrontando o pecado, insatisfeito com a nossa atual situação, pregando o Evangelho, gastando a sua vida para o reino? Ou estamos vivendo para nós mesmos?
Baixe sua cabeça. E eu queria que você, nesse momento, tivesse o seu momento com o Senhor, de autoanálise. De dizer: Senhor, quero me arrepender. Quero mudar de vida. Não estou satisfeito. Não tenho demonstrado, Senhor, frutos e sinais de arrependimento. Pelo contrário, o que as pessoas mais veem em mim são sinais de uma pessoa não arrependida. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Senhor, estamos aqui, Pai, rendidos a Ti, nos arrependendo, Senhor. Pai, queremos viver para a Tua glória, Senhor. Queremos viver para Te exaltar, Senhor. Porque é isso que dá sentido à nossa vida, Pai. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Mas para isso, Senhor, precisamos vencer os nossos pecados, Pai. E, Senhor, estamos aqui nesta noite, declarando que não estamos mais satisfeitos com os nossos pecados. Queremos mudar. Queremos nos arrepender. Queremos, Pai, viver de fato para a Tua glória, Senhor. Queremos dar frutos, sinais de arrependimento. Não queremos, Pai, viver conforme o mundo vive, Senhor. Mas queremos viver para a Tua glória. Porque é isso que nos faz completos, é isso que nos faz inteiros. Senhor, não nos deixa viver para nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, vem com o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Nos trazendo um direcionamento do que precisamos mudar, Senhor. Que possamos de fato confessar os nossos pecados e de fato nos arrependermos de forma genuína, Senhor.
não de forma superficial. Queremos nos entregar a Ti de forma completa, Senhor, de forma integral, abandonando, Senhor, as práticas que nos afastam de Ti e ferem a Tua santidade, Senhor. Estamos cansados de viver para nós mesmos, Senhor. Queremos viver para a Tua glória, Senhor. Pai, estamos aqui nessa noite dizendo, não estamos mais conformados com os nossos pecados. Queremos vencer os nossos pecados. Quero me arrepender, quero dar sinais, quero dar fruto de arrependimento. Estamos aqui nessa noite, Senhor, rendidos a Ti, prostrados a Ti, nos humilhando a Ti, Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu perdão, Senhor. Precisamos do Teu amor sobre nossas vidas, Senhor. Nos ajuda na luta diária contra o pecado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos, a não estarmos satisfeitos, mas a cada dia lutar mais contra os pecados. A vencer os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. E ao vencermos nossos pecados e darmos sinais, Senhor, queremos viver para proclamar do Teu Evangelho, da Tua verdade, do Teu amor, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Queremos cumprir a Tua missão, Senhor, a missão que o Senhor nos designaste a cumprir, a falar do Teu amor, a proclamar o Teu Evangelho, as boas novas, Senhor. Que a nossa luta contra o pecado gere em nós o desejo diário de falar do Teu amor, de levar a Tua cura a corações doentes, a mentes aflitas, a almas solitárias, que possamos levar do Teu amor, Senhor, que possamos sair dessas quatro paredes e lá fora, Senhor, dar sinais de arrependimento e proclamar o Teu Evangelho e a Tua verdade, Senhor. Vem com o Teu Santo Espírito sobre nós, nos ajudando, Pai, a vencer, nos ajudando a proclamar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus.